Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro no momento de grandes transformações que estão acontecendo aqui no nosso país e que ainda não foram percebidas pela maior parte da sociedade. Até porque são mudanças muito importantes que dizem respeito ao comportamento de agentes políticos, agentes públicos, dentro de algumas instituições que funcionaram de uma forma absolutamente corrompida nos últimos 4 anos. As coisas estão voltando a seu curso natural. Para você ter uma ideia como existe uma grande diferença hoje em parcelas significativas da sociedade, eu tenho certeza absoluta que uma pessoa como você, que está aqui no nosso portal, dormiu absolutamente tranquila ou tranquilo. Se você comparar com milhares de pessoas que estão sem dormir, sem falar naquelas, né, que estão ali com aquele dispositivo na canela, né, uma espécie de radinho, né, um transmissor, a gente poderia apelidar de rádio papu da FM, né? As pessoas ficam 24 horas no ar com aquele radinho ali na canela. Pois bem, você não sabe o que é isso, mas a pessoa que está vivendo essa situação, para ela a realidade mudou completamente. E a pessoa em quem elas se inspiravam teve agora um lampejo civilizatório e para reclamar contra alguma suposta injustiça que está sendo feita contra a sua suposta honra, está buscando o poder judiciário. Isso mesmo. O ex-presidente da República está prometendo entrar com uma ação, aliás, 2 ações, contra o ex-presidente Lula por ter ali, supostamente, tendo atingido, né, tendo prejudicado a honra do senhor Jair Bolsonaro. Será que isso é possível juridicamente? Será que nós estamos diante de alguém que está com algum tipo de insanidade que agora está absolutamente comprovada com esse tipo de gesto? Será que ele vai mesmo cumprir isso que ele está falando? Ou estamos diante de mais uma bravata? Gente, temos muitas coisas ainda para mudar aqui no nosso país e é muito importante, né? Nós todos aqui queremos que o governo dê certo e até para dar certo é importante que a gente faça as nossas críticas, que a gente aponte algumas situações para que as coisas que foram erradas no passado não venham a se repetir nesse momento que a gente está vivenciando, né? Nós temos que fazer tudo aqui, primeiro, para afastar de uma vez por todas esse mal que se abateu sobre o Brasil, responsabilizar criminalmente essas pessoas e fazer com que dentro do processo democrático o Brasil consiga avançar, consiga seguir o caminho de tantas nações importantes, né? Bom, mas eu vou falar com vocês sobre algumas questões objetivas aqui no nosso encontro. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, venha participar aqui dos nossos chats. Todos os dias eu abro aqui um papo para conversar com vocês, né? Um espaço para conversar com vocês entre 5 horas, 5 e meia. E se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso espaço, tá bom? Não se esqueça de mandar os seus comentários e de dar o seu joinha, porque também são formas de você ajudar a gente a chegar a outras pessoas, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, acontecem coisas aqui no Brasil, né, que são objeto aí de indagação universal. O que aconteceu aqui no nosso país não pode passar em brancas nuvens, né? A gente poderia aqui esmiuçar o que aconteceu no Brasil no período da pandemia. Mas vamos ficar aqui com um episódio mais recente e que o atual governo poderia e deveria estar vitaminando para o mundo inteiro a informação do que se passou no Brasil. Ontem a gente viu essa matéria aqui, mais uma vez, falando dos Yanomamis. Como o governo Bolsonaro, conscientemente, as pessoas que estavam dentro do governo, simplesmente ignoraram. E quando você ignora alguém que está passando mal, alguém que está pedindo socorro, alguém que está doente, alguém que está se afogando, você comete crime se você não faz absolutamente nada. E foi isso que aconteceu aqui no nosso país. Então a gente tem que martelar nessa questão, a gente tem que colocar cada vez mais esse assunto internacionalizado, né? Para que haja uma percepção mundial que afete, inclusive, a percepção nossa interna do que se passou aqui no Brasil. Isso não pode... E por isso eu já fiz algumas críticas também, né? Chamei algumas atenções, enfim, que parecem que surtiram algum efeito, né? Porque o próprio ministro Silvio Almeida me respondeu, enfim, mas eu volto mais uma vez a chamar a atenção porque os veículos de comunicação, como o UOL, levantaram essa bola e a gente não pode deixar essa situação passar despercebida. O problema não acabou. E o problema, para não se repetir, tem que fazer com que os seus responsáveis sejam punidos, né? Que eles enfrentem ali as barras da lei, como a gente diz no direito.
Aqui no Brasil passou também despercebido esse fato aqui. Subsecretária-geral da ONU afirma ter visto e vivido discurso de ódio contra povos indígenas durante visita aos Yanomami em Roraima. Isso foi agora, tá, gente? A representante da ONU esteve aqui durante 11 dias. A matéria agora do dia 13/5, foi atualizada agora. Está aqui a subsecretária-geral das Nações Unidas e assessora especial para a prevenção de genocídio, Alice Wairimu Naditeru, pouco antes da coletiva de imprensa sobre a visita que fez ao Brasil. Então, gente, é muito importante que esse assunto ele não seja varrido para baixo do tapete, né? E aí, eis que no meio dessa história toda, aparece o principal responsável, né, por tudo aquilo que nós vimos de tanto mal. E fez um vídeo meteórico, porque ele está ali banido das redes pelo próprio filho, o filho não está dando a senha para ele entrar em nenhum canal, mas ele conseguiu publicar pelo menos um vídeo de poucos segundos, ameaçando o ex-presidente Lula de ingressar com uma ação judicial. Será que pode dar certo isso? Vou comentar com vocês. Vamos ver aqui o que ele disse. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Sexta-feira, Então tá aí, o Bolsonaro dizendo que vai buscar o poder judiciário. Mas será que isso pode dar certo para ele? Bom, primeiro é o seguinte, né? Eu nem acredito que ele vai entrar com alguma ação, por várias razões. Em primeiro lugar, ele foi presidente, ele sabe que não dá para processar criminalmente um presidente da República sem o apoio de 2/3 do Congresso Nacional. Então, quer dizer, o Arthur Lira teria que pautar esse pedido e 2/3 da Câmara Federal autorizar um processo criminal contra o presidente Lula. E outra coisa, né? A ação, uma vez aceita, cairia no colo de Augusto Aras. Então, Augusto Aras iria processar o Lula por alguma coisa que o Lula disse. Então, gente, fala sério, né? É coisa de alguém que não está batendo bem da cachola, né? Porque se Augusto Aras for processar Lula por esse tipo de situação, ele reacenderia aí umas 2.000 ações contra o Bolsonaro por tudo aquilo que ele disse. Eram 7 mentiras por dia, né? Era uma coisa assim absurda, né? Uma coisa assim de alguém com a mente perturbada, né? E, enfim, mas ele está tentando e quer uma reparação civil também, né? O Lula errou nos números ali, né? O Lula falou 700 milhões, eram 700 mil mortos aqui no Brasil. E não foram 300 milhões de pessoas que morreram por conta do Bolsonaro. Foram 300 mil, segundo os órgãos técnicos que avaliam, os cientistas que avaliam o impacto que o governo teve, desfavorável à vida aqui no nosso país. Então não tem como escapar desse tipo de situação. E aí, que é a reparação civil? Gente, no direito civil tem um mecanismo, né, que a gente pode dizer assim, no processo, que quando alguém entra com uma ação contra uma pessoa e se essa ação é injusta, a pessoa que virou ré nessa história, ela pode usar um artifício chamado reconvenção. Ela pode, dentro da própria ação, reagir contra a pessoa e reverter essa situação toda. A defesa do Lula, se caso essa ação for proposta mesmo, pode simplesmente elencar todas as agressões que o Lula sofreu ao longo desses últimos anos e colocar na mesma ação, revertendo ali o pedido que o Bolsonaro está fazendo. Então, é uma coisa tão ruim para Bolsonaro que eu não acredito de fato que ele vai fazer isso, vai ser mais uma bravata. Mas tem muita gente aí nas redes bolsonaristas que estão comemorando. O presidente está indo para cima, o presidente deles, né? O presidente Bolsonaro. E aí você contrasta o comportamento dele agora, totalmente manso, acovardado, né? Agora pretensamente civilizado. Quando a gente compara com o que ele fazia, a gente vê isso aqui, ó, acabou esse personagem aqui das antigas, ó, acabou esse fanfarrão, esse falastrão, porque agora ele está com medo de processo, né? Vamos acompanhar aqui o que ele falar, vamos lá. Não presto, você esculhamba a família 24 horas por dia. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Não posso afirmar que seja. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de homossexual. Então, bom, precisa falar alguma coisa? Essa história, realmente, que eu não sou
da tua Laia, certo? Isso ele estava falando para Vera Magalhães, Então, né, que não era da Laia, da Vera Você Magalhães. fez a matéria que eu estaria disparando o WhatsApp. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, está saindo de lá. Acabou isso aí, gente, acabou. O cercadinho já foi pro brejo, né? E agora o Bolsonaro ele vai ter que responder objetivamente essas coisas aqui, ó. Pipocou hoje, sábado agora. Áudios indicam que gastos de Michele e Bolsonaro eram pagos em dinheiro vivo. Tem que explicar isso. E aí tem a reportagem do UOL hoje, mostrando o Cid mais uma vez, conversando com as secretárias da Michele, como é que pegava o dinheiro, como é que fazia para não deixar a pista. Enfim, gente que atuava a vida inteira em questões antiéticas, em comportamentos antiéticos, imorais, antirrepublicanos, e que levaram para o poder esse modus operandi, a dona Michele ele operando, sacando dinheiro, pegando cartão fantasma ou cartão pirata, né? Mandrake da assessora, depositando dinheiro na conta da assessora, a assessora comprando as coisas com o próprio cartão de crédito. Aí as gravações estão mostrando que as assessoras estavam preocupadas que ia ter uma hora que esse troço poderia estourar e que o coronel Cid ficava tentando bombeirar nessas coisas. Olha, vamos tomar cuidado, mas vamos fazer, enfim. Então, essa gente tem muita coisa a explicar para o nosso país, para o povo brasileiro, e muita coisa para ser responsabilizada, né? Eu conversei com vocês, né, também no nosso encontro anterior. O fato do Anderson Torres ter sido solto, isso não significa que uma delação premiada está descartada. Enfim, a gente vai ter que acompanhar os próximos acontecimentos. Quando brotarem as acusações, pode ser que ele fique com mais receio de ficar muito tempo na cadeia e queira fazer uma colaboração. Então, vamos acompanhar esse curso da história aí. E em relação ao senhor Cid, essa história de ter aparecido certificado de diamantes, que não são os diamantes que entraram secretamente aqui no nosso país, outros diamantes, acende mais uma situação complicada, né? Que tem que se explicar, né? Quem é que tem certificado de pedras preciosas na cozinha? Qual cidadão que tem esse tipo de situação? Né? É um negócio, gente, que vai ser difícil dessa gente escapar, né? Polícia Federal encontra certificados de diamantes na casa de Mauro Cid. O que ele fazia? Ele comia diamante dentro da cozinha, com granola, com iogurte? Que negócio é esse, né? Então, gente, a fila continua a andar. O fato do dia é essa situação inusitada. Do Bolsonaro, agora está querendo se colocar como ser civilizado. Por que ele não moveu nenhuma ação ao tempo que ele era presidente da República? Porque se ele fizesse isso, ele estaria legitimando, né, do ponto de vista ético, moral, todas as ações que estavam sendo perpetradas contra ele, né? Então ele achou que o Brasil era a terra do vale tudo, que ele poderia falar qualquer coisa, não tinha impunidade, a liberdade total, né? E tudo é uma grande falácia. Agora ele está buscando a justiça, mas será que ele vai mesmo? Eu estou quase apostando aqui que ele não vai fazer absolutamente nada. Foi mais uma bravata e se ele fizer, ele vai quebrar a cara. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, mais tarde temos mais assuntos muito importantes, tá bom? Até lá.